Uma boa tarde a todos. Eu tenho uma missão difícil, vou tentar cumpri-la com rapidez. Talvez para os nossos visitantes internacionais que não tenham compreendido na plenitude o que foi dito aqui agora, né? Na verdade, doutor, é um grande privilégio para todos nós, né, poder ter esse convívio e contar com a visão, com os ensinamentos, né, com os puxões de orelha, de vez em quando, do nosso caro doutor Eliseu, que não só foi presidente da nossa empresa, mas foi um dos criadores, uma das pessoas que ajudou a modelar, a implementar e a consolidar essa empresa. Então, é um grande privilégio para todos nós podermos contar sempre com a visão, né, com os ensinamentos e com os norteamentos do Dr. Eliseu. E o ponto que ele coloca aqui em relação ao envolvimento da Embrapa e das instituições de ciência em política pública é porque eu tenho insistido muito, concordando com o Dr. Eliseu, que a Embrapa sempre se envolveu e participou de forma ativa da construção e da melhoria de políticas públicas no Brasil. Eu tenho insistido sempre que posso, né, como fiz na minha fala de abertura, que eu tenho a firme crença de que as instituições de ciência, tecnologia e inovação precisam se envolver cada vez mais no processo de melhoria e implementação de novas políticas. Apesar de todos os ganhos que tivemos, apesar dos avanços que tivemos ao longo desses anos, nós temos que reconhecer, há ainda um passivo de políticas públicas para a agricultura, para a saúde, para a mobilidade, em todas as áreas, e não só no Brasil, né? Em todas as partes do mundo, né? Trabalhar a política pública, aprimorar a política pública e ter instituições de ciência dedicadas a informar o processo de decisão, que ajuda cada vez mais a gente a aprimorar as nossas políticas públicas, esse é um grande desafio para a ciência. Um desafio que é importante dizer, nem sempre percebido pelos cientistas como um desafio nosso, né? Eu já ouvi em tantas ocasiões cientistas dizendo é muito complicado a gente se envolver nesse mundo de discutir e trabalhar políticas. É um mundo muito complexo, né? Por que nós não nos resguardamos aqui no espaço da ciência, que nós compreendemos tão bem, que nós dominamos tão bem? E eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando no sentido de convencer a todas as instituições de ciência que elas têm, sim, um papel importantíssimo a cumprir para que a gente contribua cada vez mais para informar os processos de decisão. Isso posto, talvez assim os nossos visitantes estrangeiros compreendam melhor esse nosso início da última sessão do dia. Eu gostaria de dizer muito rapidamente o que farei nos próximos 30 minutos. A minha missão é fazer um breve relato da trajetória da agricultura brasileira nos últimos 40 anos e colocar em perspectiva alguns dos desafios que foram discutidos aqui no dia de hoje, nas ricas discussões e apresentações que tivemos. Isso porque nós gostaríamos muito que esse esforço de construção da agenda de futuro que o Sistema Agropensa abraçou, ele seja feito numa perspectiva de trajetória de construção. Nós não podemos nunca esquecer que tudo que formos construir daqui para o futuro terá que ser construído sobre essa base, né, que está aqui hoje, que é uma base de 40 anos de construção. Nós temos uma trajetória no Brasil, né? O Brasil começou há 40 anos atrás, na construção da sua moderna agricultura, né, a superar uma situação de grande carência, de insegurança alimentar. O Brasil era conhecido nos anos 70 como o grande produtor de açúcar, como o grande produtor de café e o país do futebol, né? E, num período de 40 anos, aconteceu uma revolução aqui no Brasil. Então, sempre que pensarmos estratégias, sempre que pensarmos os desafios do futuro, é sempre bom revisitarmos essa trajetória, né? Então, eu vou fazer isso aqui com uma certa rapidez.
né, tentando, então, trazer alguns pontos importantes que foram destacados aqui hoje, né, e que significam os desafios, os riscos e as oportunidades para os próximos 20 anos. Eu acho que talvez essa breve apresentação ela seja importante para a discussão dos próximos 2 dias, onde nós vamos, então, começar a definir quais são as referências importantes que devem enriquecer o nosso trabalho e o projeto de visão 40+20. Então, muito rapidamente, eu vou fazer uma síntese desses 40 anos da moderna agricultura brasileira e, em seguida, né, eu tentei captar das discussões de hoje riscos, desafios e oportunidades para os próximos 20 anos. O Brasil teve, há 40 anos atrás, que tomar algumas decisões muito importantes para superar aquilo que era o seu maior problema, o de insegurança alimentar. E, com isso, ao longo dos últimos 40 anos, o Brasil também fez mais, né? Além de superar os seus problemas de insegurança alimentar, se projetou como um grande provedor de alimentos para o mundo. Se eu posso colocar num slide só os grandes marcos dessa trajetória de 40 anos, eu destacaria, né, a dependência que tínhamos 50, 60 anos atrás. O Brasil tinha que importar alimentos básicos, arroz, feijão, leite, carne, mas nós tivemos a coragem de implementar políticas que ajudaram a consolidar e a criar instituições, que nos ajudaram a treinar e capacitar competências, profissionais preparados. Com instituições e competências, nós fomos capazes de modelar e viabilizar inovações que garantiram não só a segurança alimentar do país, mas a nossa competitividade. O Brasil se projetou como um grande provedor de alimentos para o mundo e fez isso caminhando a passos largos na direção da sustentabilidade. Nós participamos o tempo todo de eventos internacionais onde apontam para nós brasileiros e dizem: vocês estão fazendo isso à custa da sua base de recursos naturais, vocês estão destruindo os biomas brasileiros, vocês estão destruindo a Amazônia. E eu retruco sempre dizendo: me aponte um país no planeta Terra que foi capaz de caminhar tão rapidamente na direção da sustentabilidade, garantindo a sua segurança alimentar e se projetando como um provedor de alimentos para o mundo. Isso aconteceu no Brasil. Eu vou rapidamente mostrar alguns exemplos que confirmam isso. E agora nós estamos aqui às vésperas de uma outra grande revolução no Brasil, que é a revolução da intensificação, já que tivemos a coragem também de realizar uma discussão extremamente difícil nos últimos 3 anos, a discussão do novo Código Florestal Brasileiro, né, que vai nos, digamos, pressionar na direção da intensificação da nossa agricultura, já que não há mais espaço para um crescimento horizontal com grandes expansões de área. Nós teremos que buscar um crescimento vertical com uma expansão de eficiência, de produtividade e de ganhos que não ganhos dependentes de ampliação de área, e a pressão sobre biomas sensíveis. Ao pensar estratégia, ao pensar futuro, o Brasil tem que pensar uma das suas características marcantes, a dimensão territorial e a diversidade ambiental desse país, que é algo realmente extraordinário. O Brasil é um país continente com uma diversidade ambiental, uma diversidade territorial extremamente importante. Isso é um grande desafio para o presente e será um desafio cada vez maior para o futuro. Não podemos esquecer também que o Brasil tem quase a maior parte do seu território no cinturão tropical do globo. E, quando falamos em mudanças climáticas, isso significa que esses países do cinturão tropical do globo sofrerão primeiro e sofrerão de maneira mais intensa os impactos das mudanças de clima. E temos ainda que reconciliar o desafio de fazer crescer a nossa produção de alimentos, fazer crescer a nossa produção de energia renovável e outros produtos da agropecuária em consonância ou em sintonia com o fato que somos um país mega diverso. O Brasil
é o país com a maior diversidade biológica no planeta. 2/3 da diversidade biológica do planeta está concentrada no cinturão tropical do globo, 37% na América tropical e grande parte dessa diversidade no Brasil. Temos também que conciliar os avanços e a expansão da produção no Brasil com a grande necessidade de usarmos de maneira inteligente e manejarmos esse grande recurso de forma segura e de forma sustentável. Foi com esses desafios que nós iniciamos a trajetória de 40 anos atrás, em que o Brasil não sabia muito bem como lidar com esses grandes biomas, né, com essas grandes reservas de variabilidade, com as grandes limitações da sua savana. Nós não tínhamos um modelo de agricultura para copiar, para emular, para adaptar. Então, esse também foi um driver importante no desenvolvimento da moderna tecnologia agropecuária no Brasil, porque não havia de onde importar soluções. O Brasil teve que encarar o desafio de desenvolver as próprias soluções, porque nós não tínhamos alternativa. Então, nós tomamos decisões importantes, e quando me perguntam quais foram as decisões e os marcos dessa revolução, eu sempre digo que, e aí concordando com o doutor Eliseu, foi política pública que viabilizou o início dessa revolução. Decisões importantes tomadas pelo governo brasileiro no início dos anos 70, né, que viabilizaram, então, o desenvolvimento de uma agricultura baseada em ciência no Brasil, com a contratação de milhares de profissionais que foram enviados para as mais diversas partes do mundo para treinamento e capacitação, e também o fato, né, de que muitos dizem que Deus é brasileiro, né, que o Brasil também foi agraciado com uma base de recursos naturais fantástico, uma base, uma grande extensão de terras aráveis, facilmente adaptáveis para a agricultura de maior escala, para a mecanização. As limitações que nós tínhamos, a acidez do solo, baixa fertilidade, nós tínhamos reservas, por exemplo, de calcário e outras fontes de nutrientes para recuperar esses problemas. Mas a última coisa aqui talvez seja a coisa mais importante nessa lista. O Brasil teve agricultores empreendedores, né, que souberam abraçar o grande desafio de transformar um país que, nos anos 70, tinha a maior parte da sua área, da sua parte central, conhecida como wasteland, né, terra que não serve para nada. Os nossos agricultores foram capazes de abraçar o desafio de transformar essa terra em terra fértil, em terra que nos trouxe até onde estamos, de uma grande nação agrícola, um grande exportador de alimentos. No espaço de tempo extremamente curto, nós fomos capazes, então, de modelar um sistema de produção agropecuária extremamente diverso, presente praticamente em todas as partes do território brasileiro. Hoje, a agricultura brasileira se baseia em mais de 300 espécies diferentes, né? Centenas, talvez milhares de sistemas produtivos modelados para as mais variadas realidades dos nossos biomas. O grande ganho, qual foi o grande ganho? A segurança alimentar. Esse gráfico mostra, né, que de meados dos anos 70 até o presente, o preço do alimento no Brasil caiu pela metade. Esse foi o grande ganho dessa revolução. Acesso a alimento com grande diversidade, a preços acessíveis. Esta foi a grande contribuição da revolução agropecuária no Brasil, não é? A segurança alimentar e a garantia de diversidade de alimentos para todos os brasileiros em todas as partes do país. E a agricultura brasileira foi capaz de fazer mais. Além de alimento, fibras, nós abraçamos também o desafio de produzir energia renovável, e a agricultura brasileira ajuda o país a ter uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. Cerca de 50% da matriz energética do Brasil vem de fontes limpas, incluindo hidroeletricidade e a cana-de-açúcar, que é uma fonte extremamente importante de energia para o país, né? Tendência que deverá crescer ainda mais, e uma indústria que muito provavelmente dará origem a uma outra indústria, a indústria da química verde, que provavelmente se desenvolverá sobre a indústria da cana-de-açúcar, uma vez que nós poderemos, no futuro não tão distante,
destilar de biomassa praticamente tudo que se destila do petróleo. Então, aqui está um campo fabuloso para o futuro do nosso país e da nossa agricultura. Obviamente que um outro grande ganho também precisa ser destacado, além da segurança alimentar, além desse ganho em energia renovável, o Brasil também se projetou como exportador de alimentos, e isso significa divisas, isso significa recursos para que o Brasil possa superar os seus problemas estruturais, fazer grandes investimentos, resolver ou tratar, pelo menos em parte, o problema do acesso de pequenos produtores menos favorecidos ao mercado e à tecnologia. Cerca de 80% do que se produz no Brasil fica no Brasil. Essa é uma outra característica importante do nosso país, que precisa ser considerada nesse estudo de futuro, que o Brasil tem um grande mercado interno. Nós acabamos de atingir a marca dos 200 milhões de habitantes. Não é? Isso tem um significado importante para o futuro da agricultura. É um grande mercado, né, que nos dá muita flexibilidade, que nos permite aventurar nos mercados internacionais, mas que nos dá um buffer em termos de segurança econômica e segurança para investimentos. A pesquisa agropecuária teve um papel fundamental nesse processo, e aqui está algo que a gente precisa, ao pensar o futuro, né, como reforçar esses papéis. Quando me perguntam quais foram os grandes ganhos da pesquisa agropecuária, e qual foi o grande impacto da pesquisa agropecuária para a revolução agrícola no Brasil, eu digo que foram 3 grandes impactos. O primeiro impacto, a transformação de solos ácidos, de solos pobres, em solos férteis. Essa foi a primeira grande revolução na agricultura brasileira. A tropicalização dos mais variados cultivos e o desenvolvimento de sistemas de produção adaptados, coerentes com uma realidade de clima tropical. E o terceiro grande ganho foi o desenvolvimento no Brasil de uma plataforma de práticas sustentáveis que é inigualável. Eu não conheço outro país no mundo que tenha um conjunto tão amplo de práticas sustentáveis para a agricultura. Eu vou mostrar rapidamente alguns exemplos. A transformação de solos ácidos, essa grande extensão das savanas brasileiras, 200 milhões de hectares de solos com muita acidez e baixa fertilidade, né, áreas que nos anos 70 eram consideradas, não é, inúteis, né, pouco utilizáveis, e que foram rapidamente transformadas em grandes áreas agrícolas, porque nós fomos capazes de desenvolver tecnologias para construir a fertilidade. Eu acho que esse slide aqui mostra o grande contraste da soja cultivada em solos que tiveram a sua fertilidade construída e soja cultivada em solos naturais. Daqui, eu acho que está muito explícito o grande ganho nas tecnologias de construção de fertilidade. Fósforo, né, um nutriente extremamente deficitário nos solos tropicais, nas savanas tropicais, também desenvolvemos tecnologias para lidar com isso. Tropicalização de cultivos foi outro grande ganho. O trabalho com recursos genéticos, com melhoramento, esse slide eu acho que é muito representativo desse impacto da pesquisa agropecuária no Brasil. A soja que nos anos 60 estava restrita apenas à parte sul do Brasil, uma espécie que veio de países de clima temperado na Ásia, rapidamente migrou para as áreas tropicais do Brasil, resultado de um trabalho eficaz, persistente, muito eficiente de tropicalização dessa espécie. O mesmo aconteceu com outras espécies, o semiárido brasileiro, com espécies de clima temperado, como a uva, agora, mais recentemente, a maçã, a pera, as áreas do Nordeste brasileiro, extremamente carentes, uma das áreas mais pobres do Brasil, mas fomos capazes de desenvolver um conceito de agricultura irrigada, moderna para essa região. A gente fala muito da agricultura tropical, mas o Brasil também foi capaz de adaptar espécies de clima temperado. Aqui é quase que o trabalho de subtropicalização da maçã.
Nos anos 70, o Brasil importava praticamente toda a maçã que consumia e, no espaço de 30 anos, nós nos tornamos autossuficientes em maçã, a produtividade da maçã subiu tremendamente, se elevou tremendamente, o Brasil se tornou um grande exportador de maçã, mostrando também a eficiência do desenvolvimento de sistemas de produção e a tropicalização, a adaptação de cultivos à nossa realidade. É importante falar da pecuária, não é, que há 30 anos de pesquisa em melhoramento genético animal, conjugado com igual período de desenvolvimento de pastagens adaptadas à realidade tropical, né, transformaram o Brasil, né, com uma pecuária extensiva, atrasada, nos anos antes dos anos 70 e 60, para um país com uma pecuária moderna, competitiva, e o país se tornou um grande exportador de carne. E aqui, muito importante, eu acho que esse ponto é extremamente relevante. Aqui está um campo onde o Brasil agora está construindo uma outra grande revolução do desenvolvimento das práticas sustentáveis. Toda a soja brasileira é usada com fixação biológica de nitrogênio, usando bactérias do grupo Bradyrhizobium. Nós não usamos nenhum adubo nitrogenado na soja brasileira, isso significa uma economia de bilhões todo ano para a nossa agricultura, resultado marcante da pesquisa agropecuária. O plantio direto, né, minimum tillage, o Brasil se tornou rapidamente, juntamente com os Estados Unidos, o país líder no planeta na utilização desse tipo de prática. Uma prática sustentável que permite que a agricultura se torne também produtora de água, que nos ajudou a superar problemas sérios de erosão. Nos anos 70 e 80 era comum ver as nossas áreas agrícolas, né, com esse tipo sério de problema de erosão. Esses problemas foram inteiramente superados e uma boa parte das nossas áreas agrícolas usam práticas sustentáveis como o plantio direto e o cultivo mínimo. E agora estamos construindo a próxima grande revolução na agricultura brasileira, que é a revolução dos sistemas integrados, onde vamos combinar, né, árvores com cultivos anuais, como aqui eucalipto e arroz, ou eucalipto e soja, ou agricultura, pecuária e floresta. Essa é a grande tendência, essa é a grande revolução para o futuro da agricultura brasileira, em resposta à nova lei ambiental brasileira, que vai nos pressionar no sentido de adaptar esses sistemas integrados para que a gente possa, né, evoluir, continuar evoluindo com a nossa capacidade de produzir alimentos, sem expansão de áreas, sem avanços sobre áreas sensíveis e biomas sensíveis. Eu, para reforçar o que o caro doutor Eliseu disse, que desde sempre a Embrapa participa e se envolve na construção de políticas públicas, né? O meu discurso é no sentido de que a gente intensifique a participação da nossa empresa nesse processo, mas eu gostaria de citar 3 casos, né, em que a Embrapa teve um papel decisivo na construção de políticas públicas de grande impacto para o nosso país. Nós desenvolvemos tecnologias para o zoneamento de risco climático, que tem um impacto tremendo. Hoje, cerca de 44 espécies estão inteiramente zoneadas no Brasil. Zoneamento de risco climático baseado em mapas de solo, mapas de adaptação de cultivo e precipitação, que nos permite fazer modelagens bastante precisas de adaptação de cultivos em praticamente todo o território nacional. Essa tecnologia, que foi transformada em política pública, nos permite economizar milhões em sinistros de pagamento de falhas, né, na produção anual de cultivos. A cana-de-açúcar também é um cultivo que tem se expandido rapidamente no Brasil. Nós temos um zoneamento extremamente preciso, que também se transformou em política pública, e a expansão da cana-de-açúcar no Brasil se dá de forma bastante planejada. E um grande programa, um programa arrojado do Brasil da agricultura de baixo carbono, a agricultura ABC, também baseada em práticas como a fixação biológica de nitrogênio, né, o plantio direto, o plantio, a integração lavoura-pecuária-floresta. Aqui estão exemplos da pesquisa alimentando políticas públicas, e eu acho que esse objetivo tem que estar muito fortemente colocado na nossa agenda de futuro. Então, em sumário,
Nós não tínhamos um modelo de agricultura para copiar, para adaptar, nós fomos forçados a desenvolver as nossas próprias soluções. O Brasil tomou decisões importantes de construir, né, políticas públicas adequadas que viabilizaram a construção de capacidades e instituições, e isso marcou o desenvolvimento da nossa agricultura nos últimos 40 anos. Nós também ousamos aproximar a pesquisa agropecuária do mundo real. A Embrapa, como uma grande rede distribuída, presente em todo o país, levou os pesquisadores para próximo do mundo real. Nós não somos uma instituição concentrada aqui em Brasília, mas dispersa, uma grande rede distribuída pelo país, e isso também teve um impacto marcante no sucesso da nossa empresa e da agricultura brasileira. E também é importante destacar a constância de propósito. Ao longo de 40 anos, nós tivemos as condições que permitiram o Brasil a ter propósitos constantes, né? Nós avançando sempre, talvez um pouco mais lentamente, mas sempre. Isso fez a grande diferença também para a agricultura brasileira, né? Políticas, decisões tomadas que nos permitiram ter uma grande constância de propósito ao longo de um período, né, de 40 anos. Isso faz toda a diferença. E os grandes avanços, né, estão aqui, eu não preciso, eu já comentei todos. Obviamente que nós temos, nesse momento de pensar o futuro, de pensar a agenda dos próximos 20 anos, nós temos que também fazer a reflexão das preocupações e dos passivos que ainda precisam ser superados. Temos passivos. Há preocupações com os impactos ambientais da agricultura moderna, de caminharmos mais rapidamente na direção da sustentabilidade. Eu acho que isso precisa ser captado, né? Que oportunidades nós temos para avançar mais rapidamente na direção da sustentabilidade. Os impactos sociais, o doutor Eliseu colocou muito bem, 500 mil produtores no Brasil conseguem acessar a tecnologia com rapidez e com eficiência. Outros milhões de agricultores, infelizmente, não têm conseguido alcançar e usar as tecnologias de forma rápida e eficiente. Então, precisamos ter na nossa agenda de futuro clareza, né, de que mecanismos e que formas criativas podemos lançar mão para superar esses impactos negativos, né, do desenvolvimento moderno, do modelo de desenvolvimento que temos. Os desbalanços regionais, o Nordeste brasileiro concentra 50% da população rural, grande parte da pobreza está localizada ali naquela parte do Brasil. A nossa agenda de futuro tem que claramente visualizar essa realidade e trabalhar alternativas para que a gente consiga superar essas limitações e, obviamente, as pressões sobre os biomas frágeis, aquela história do Brasil mega diverso. Como é que a gente reconcilia um país com uma diversidade biológica tão fantástica, né, e com a necessidade de continuar produzindo ganhos na sua capacidade de gerar alimentos e produtos para o futuro. Então, pensando os próximos 20 anos, nós temos que tomar essa trajetória, né, reconhecer os ganhos e os avanços, reconhecer os passivos e as dificuldades que ainda estão aí por serem superados, né, e entender também que estamos vivendo um momento em que a demanda por elevarmos a produção de alimentos vem juntamente com uma série de outros desafios e vulnerabilidades. Todos eles foram discutidos aqui e terão que ser objeto, terão que ser foco dessa agenda dos próximos 20 anos. Mudanças climáticas, né, vão afetar os trópicos mais que qualquer outra região do mundo. Teremos que estar preparados para isso. A necessidade de descarbonizar a agricultura. Temos que reconhecer que a agricultura ainda é uma atividade muito carbonizada, ou seja, uma atividade que ainda gera muitos gases de efeito estufa. Teremos que pensar tecnologias e caminhos criativos para reduzir essa contribuição da agricultura para o processo de mudança de clima. Essa será uma demanda forte, tem que estar fortemente colocada na nossa agenda de futuro. Perdas. É absurdo, a gente imaginar que 30% do alimento que se produz no mundo é perdido. E com os 30% de alimentos perdidos, vão talvez mais de 30% da energia usada para produzir esses alimentos. Então, estamos perdendo alimentos e energia. A questão de perdas tem que estar muito fortemente colocada na nossa agenda. Água.
Eu não digo que a agricultura usa 70% da água, né, que é acessada pelo homem. Ela toma emprestado da natureza 70% da água, que tem que retornar para a natureza. Então, nós temos que, esse tomar emprestado tem que ser feito de uma forma mais prudente, mais inteligente. Então, práticas para lidar com um recurso escasso como a água tão importante. Ninguém falou aqui, mas eu acho importante destacar, né, a fadiga dos processos tradicionais ou convencionais de se elevar a produção de cultivos. Esse dado do World Development Report de 2008 mostra uma gradual redução na taxa de crescimento da produtividade dos cultivos, significando que o melhoramento genético convencional já não consegue mais produzir taxas de crescimento, né, aos níveis que eram produzidos no passado. Há uma fadiga das técnicas, das práticas. O melhoramento tradicional terá que ser revisto, nós teremos que trazer nova variabilidade genética para os sistemas produtivos. Do contrário, não vamos conseguir reverter essa tendência, né, de fadiga dos nossos sistemas produtivos. Esse slide também mostra uma outra realidade. Daqui a pouco nós não falaremos mais em segurança alimentar na perspectiva de garantir suficiente quantidade de energia para as pessoas. Nós vamos falar em segurança nutricional. Vejam aqui, né, a previsão do crescimento do número de obesos, né, daqui para o ano 2080. A agricultura vai ser chamada a dar uma grande contribuição nessa integração entre alimento, nutrição e saúde, né, porque nós estamos vivendo uma realidade em que o mundo não aguenta mais pagar o paradigma da cura. As pessoas adoecem, você cura as pessoas. É preciso migrar para um paradigma da prevenção, e a agricultura terá que contribuir com alimentos mais nutritivos, de melhor densidade nutricional e maior funcionalidade. A aceleração do processo de urbanização, extremamente importante, cada vez um número menor de pessoas no campo. Automação será algo extremamente importante, tem que aparecer muito fortemente na nossa agenda de futuro. A automação não só para revertermos o grande problema de carência de mão de obra no campo, mas para tornarmos o trabalho no campo menos penoso, para conseguirmos atrair jovens para fazer carreira no campo. O jovem hoje não quer fazer carreira no campo porque não quer enfrentar o trabalho penoso, o trabalho difícil. Então, a automação será uma maneira também de atrair jovens para fazer carreira no campo, um grande desafio para a pesquisa agropecuária. Eu acho que o Gilberto colocou muito bem essa grande oportunidade que nós temos de trabalhar com os países na Ásia que avançaram muito na automação, especialmente na automação dos sistemas de produção familiares. E como haverá uma simetria muito grande entre o crescimento populacional e a capacidade de produção de alimentos, né, o crescimento populacional se dará em regiões que não têm condições de produzir todo o alimento necessário. Isso significa que os alimentos terão que circular pelo mundo, circularão cada vez mais pelo mundo. E com os alimentos circularão problemas, né, contaminantes, pragas e doenças. Então, nós teremos que colocar uma grande ênfase em segurança biológica, em melhoramento preventivo, como foi citado pelo François, com uma conversa que tivemos ontem. Talvez o mundo precise de um grande programa de melhoramento genético preventivo, para que possamos trabalhar com a França, não é, para que façamos o melhoramento hoje das pragas que estão na França e que no futuro poderão chegar no Brasil, ou que possamos trabalhar com os chineses, para que possamos desenvolver hoje resistência a pragas que estão no Brasil e que poderão chegar na China em 10 ou 15 anos. Esse eu acho que é um desafio para um grande programa global de melhoramento preventivo, né, antecipando riscos e desafios e nos preparando para eles de forma tempestiva. Então, para finalizar, eu gostaria também de colocar alguns pontos que, vez por outra, hoje nós discutimos. A questão de mudança de contexto. A agricultura ela terá que ser cada vez mais multifuncional. O mundo espera cada vez mais da agricultura. Não só alimento, fibra, energia. A agricultura ela terá que produzir também, ajudar a produzir soluções para a questão de saúde, alimento, nutrição, saúde. A agricultura será cada vez mais pressionada aí.
serviços ambientais e serviços ecossistêmicos terão que entrar na lista de prioridades e produção da agricultura. E há uma tremenda oportunidade, especialmente para um país como o Brasil, no desenvolvimento de uma nova indústria de biomassa na confluência com a indústria química verde, já que muito provavelmente teremos, em pouco tempo, tecnologias que vão nos permitir destilar de biomassa praticamente tudo que se destila hoje do petróleo, né, ajudando, então, a descarbonizar a nossa economia e caminharmos na direção de um crescimento mais verde, mais racional. Lidar com desafios complexos, como esse do Código Florestal, que vai nos forçar a trabalhar um crescimento vertical ao invés de um crescimento horizontal da produção. As instituições, como eu disse antes, elas terão muito provavelmente que mudar e se ajustar nos próximos 20 anos. O tempo das instituições tradicionais já não condiz mais com a velocidade das mudanças. As instituições precisam se ajustar e mudar com maior rapidez, com maior celeridade. Estão aí os movimentos sociais, as redes sociais, a sociedade cada vez mais engajada, mais envolvida, cobrando cada vez mais. As instituições têm que se preparar para os temas muito complexos, né? Transboundaries, os temas e as questões que vão além dos limites dos países, né? Mudanças climáticas, a questão de segurança biológica, os crimes cibernéticos, são todas questões transboundary, estão além dos limites dos países. Será que temos as instituições adequadas para lidar com esses problemas? Ou como modular e ajustar as nossas instituições para que elas tratem problemas dessa natureza ou dessa grandeza? A era de Big Data, né? Como lidar com os grandes volumes de informação que são gerados, extrair conhecimento e informação desses grandes volumes de dados, não é? E, sem dúvida alguma, nós vamos ter um futuro cada vez mais intensivo em conhecimento e relacionamento, por causa daquilo que dissemos, né? Os problemas têm uma tal grandeza que nenhuma instituição poderá tratá-las de forma isolada. Nós vamos ter que construir relacionamentos de forma mais rápida, de forma mais eficiente. Um grande desafio da nossa agenda de futuro será exatamente, né, identificar oportunidades para fortalecimento desses relacionamentos, fortalecimento das redes, da sinergia, da sintonia, né? Daí a razão do LABEX estar aqui participando dessa discussão. Esses mecanismos são fundamentais para esse futuro, muito intensivo em conhecimento e muito intensivo em relacionamento. Se não criarmos redes de relacionamento, não conseguiremos resolver o problema na grandeza e na complexidade que vem. A última coisa que eu gostaria de dizer, e eu vou passar muito rapidamente por esses slides, o Geraldo Marta já apresentou hoje de manhã, por que nós estamos focando essa agenda de futuro nas cadeias de valor? Uma grande dificuldade das instituições científicas, das instituições de pesquisa, é mover a sua força de trabalho para fora da visão disciplinar de mundo, da visão disciplinar da ciência. A ciência é, no fundo, um artefato, não é? O mundo real é muito complexo, nós o dividimos em parte, tentamos entender as partes. O grande problema é você depois remontar o mundo real. O custo de transação é muito alto. Então, eu acho que a Embrapa ela tem que cada vez mais fazer a sua reflexão de futuro com foco nas cadeias de valor. Essa é uma maneira da gente não se perder ou não se prender nos domínios disciplinares. Não dá para você olhar o mundo real a partir das disciplinas ou dos desafios pontuais. É muito importante que as nossas estratégias de futuro estejam plotadas ou estejam conectadas a esse mundo das cadeias de valor, onde nós temos que acessar recursos naturais para desenvolver sistemas de produção, produtos que vão para a agroindústria ou que vão diretamente para o mercado. Nós temos que ter tecnologias, insumos, temos que ter um conjunto de políticas e infraestrutura que crie as condições para que essas cadeias fluam, que essas cadeias funcionem. É cada vez mais importante para as instituições de ciência identificarem desafios e oportunidades nas cadeias de valor. É uma maneira de nós conectarmos o nosso cientista, as nossas unidades, com o mundo real. Aqui está o mundo real. É assim que o mundo real funciona. E não por disciplinas, e não por compartimentos, e não por silos.
Então, sair dos silos para as cadeias de valor, para que a gente identifique, né, os grandes desafios, por exemplo, com a nova legislação ambiental, a necessidade de novos fertilizantes, a nova genética, a automação de sistemas, né? Essas coisas estão conectadas, elas não podem ser tratadas de forma isolada. Eu acho muito importante que a construção dessa agenda de futuro seja totalmente conectada com essa visão da cadeia de valor, da necessidade de aprimorarmos as tecnologias gerenciais para lidarmos com os desafios na grandeza que vem, energia, o problema de lidar com resíduos, né, modelagem, gestão e inteligência territorial, olhar as safras, não na perspectiva do agricultor, mas do território. Né? Como fazer gestão de safras numa perspectiva de um grande território, onde as propriedades, né, se uma propriedade não usa bem uma tecnologia, ela pode afetar uma outra, talvez muito distante. Então, olhar e modelar a nossa estratégia de futuro com foco na cadeia de valor é extremamente importante. E acho também que uma palavra que precisa cada vez mais permear as nossas agendas de prioridades e de futuro: métricas. Se estamos falando em impacto, se estamos falando em output and outcome, se estamos falando em sustentabilidade, precisaremos ter cada vez mais métricas. Nós temos que medir as coisas para a gente poder analisar quão relevantes elas são, se estamos caminhando, de fato, na direção de sistemas mais ou menos sustentáveis. Métricas são extremamente importantes para o futuro da produção de alimentos, para o futuro da competitividade de qualquer país. O Brasil, eu acho que não vai desejar, né, ter, por exemplo, a sua pecuária, a sua produção de carne avaliada de acordo com as métricas desenvolvidas no Reino Unido ou na China. É preciso que sejam avaliadas de acordo com as métricas desenvolvidas no Brasil. É uma grande responsabilidade que temos no futuro e, obviamente, cada vez mais, doutor Eliseu, investirmos nessa conexão entre a ciência, as políticas. Elas são importantes para a agricultura lidar com riscos, né? A agricultura é uma atividade que tem que lidar com riscos substanciais. Então, essa combinação de ciência e políticas é uma maneira extremamente poderosa de lidarmos com riscos. Para fazer isso tudo, né, não é preciso dizer que precisamos de sistemas de inteligência, não dá para lidar com esse conjunto tão amplo de situações e desafios, né, tomando decisões a esmo. É preciso fazer isso com método, é preciso fazer isso de forma planejada. Os processos de inteligência estratégica, capacidade de antecipação, vão ser extremamente críticos para o futuro. E a gente tem sempre que trabalhar com essa máxima, né? Antecipação e planejamento mais do que simplesmente reação. Né? Eu acho que aqueles que simplesmente se reservarem no papel de reagir, né, esperar as coisas acontecerem e reagir, provavelmente vão tomar decisões equivocadas. É preciso fortalecer muito a nossa capacidade de antecipação, e com a capacidade de antecipação vem junto a capacidade de planejar. E eu acho que é isso que nós estamos almejando com esse grande esforço, com toda essa discussão que realizamos aqui hoje. Eu espero que essas reflexões auxiliem a todos nós amanhã, né, na reflexão que teremos que fazer, de começar a identificar e definir alguns pontos importantes no nosso radar de prioridades. Me desculpem se me estendi um pouco, foi um longo dia, e muito obrigado por sua atenção. Eu não sei se vamos ter ainda tempo para um debate. O que o senhor acha, doutor Eliseu? O senhor ainda está disposto a comandar um debate? Qual é a regra? A regra é que nós teríamos algumas perguntas, alguns minutos, mas como já estamos com o horário avançado, todos estão cansados, eu não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de colocar ou algum ponto que precisaria ser esclarecido.